os santos. Ainda hoje, se você vai numa Europa descristianizada, numa Europa em que, como na Alemanha, muitas igrejas e catedrais belíssimas são vendidas, porque não tem fiéis, e transformadas em bares e livrarias e cafés. Mas onde há um santo, tem uma multidão. Onde há uma aparição de Nossa Senhora, tem uma multidão, porque os santos atraem. João Batista atrai gente de todos os lugares e diz para estas pessoas: o machado já está na raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada e queimada pelo fogo. E diz para aqueles que vêm, os fariseus e saduceus, só para fazer média: raça de víboras, de cobras venenosas, vocês pensam que vão conseguir fugir da ira de Deus? Sem uma conversão verdadeira, produzam frutos dignos de conversão. A conversão é sempre a passagem de uma vida centrada em si mesmo para uma vida centrada em Deus. É também a passagem de um olhar exterior, dominado pelas atividades, distrações, as relações, os bens exteriores, a um olhar interior, que revoluciona todos os nossos valores e nos dá a graça de ver a vida de outro jeito. Abre um conhecimento amoroso de Deus, liberta de uma forma de surdez espiritual, permitindo escutar os apelos diários do Senhor e dando os meios para corresponder a Ele. Santo Agostinho, nas confissões dele, dizia: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, mas estavas dentro e eu fora, e era fora que eu te buscava. Em minha feiura eu me precipitava sobre a beleza das tuas criaturas. Estavas comigo, mas não eu contigo. Elas me retinham longe de ti. Essas coisas que não existiriam se não existisses em ti. Chamaste-me, gritaste-me por mim, venceste a minha surdez, brilhaste, resplandeceste, dissipasse minha cegueira, espalhasse teu perfume, aspirei-o, e agora eu suspiro por ti. Provei de ti e senti fome e sede. Tocaste-me e ardi para obter a paz que está em ti. Confissões número 10, versículo 27 das Confissões. Meus queridos irmãos, somos batizados, e batizados na morte de Jesus e na sua ressurreição. Temos em nós, já falei, os 7 dons do Espírito Santo, graças capazes de nos arrancar, de extirpar a erva daninha que está na nossa alma. Não pense que sua alma é boazinha, não, pelo menos a minha não é. Nossa alma, um dia São João Bosco pediu a graça de ver a alma dele. E depois que ele viu, ele escreveu: nunca ninguém peça essa graça, porque eu fiquei apavorado. Se nós víssemos a condição da nossa alma, quem de fato é a nossa alma, quem somos nós de fato. São Paulo aos Romanos, falando para os batizados, diz: todos que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Portanto, não recebeste um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebeste um espírito de adoção, pelo qual chamamos a Deus Abá, papai, painho, paizinho. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito,
de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. E para concluir, o testemunho de Miriam, carismática. Miriam, testemunha de uma vida entregue ao Espírito Santo. Miriam de Jesus crucificado é uma oriental impregnada da sua cultura e da sua fé. Cresceu em comunidades grego-melquitas, das quais era natural falar do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito presente nas igrejas de rito oriental. Depois ela se torna católica de rito ocidental, mas ela nasce em meio à igreja greco-melquita. Na nossa igreja, só depois de 67, com a renovação carismática, é que se fala mais do Espírito Santo. O Espírito Santo era, antes do Concílio Vaticano II, Deus desconhecido, ou uma pombinha que se botava lá para representá-lo. O segredo da vida de Miriam de Jesus crucificado é a entrega à ação do Espírito Santo, em uma disponibilidade total, que conduz a uma intimidade, a uma configuração a Cristo crucificado, em uma vida doada pela salvação do mundo. O que é que nós estamos fazendo na comunidade de vida? Quem é comunidade de vida aqui? Levante a mão. Quem é comunidade de aliança? Levanta a mão. Quem é obra Shalom, grupo de oração Shalom? Levanta a mão. Por que estamos aqui? Para que eu me consagrei a Deus? Para salvar almas. Eu me lembro que com 13 anos, quando eu entrei no seminário menor na diocese de Cajazeira, na Paraíba, o meu pároco me chamou e disse: olha, quando você chegar no seminário, no primeiro dia, o reitor vai lhe chamar, o bispo, e vai perguntar: para que você quer entrar no seminário? Presta atenção. Se você responder errado, ele lhe manda de volta. Preste atenção. Quando ele perguntar para que você veio no seminário, para que você quer ser padre, você vai responder: eu quero ser padre para salvar almas. E de fato eu fiz. Quando o reitor chegou e disse: para que você quer ser padre? Quero ser padre para salvar almas. Ah, muito bem. Uma semana antes dos seus votos em Mangalore, na Índia, em 14 de novembro de 1871, quando Miriam experimenta sua pobreza, ela se volta para o Espírito Santo. Essa manhã, diz ela, escreve: eu estava muito penalizada, porque não sentia a presença de Deus. Parecia que meu coração era de ferro. Eu não conseguia pensar em Deus. Invoquei o Espírito Santo e disse: ó querida mãe, sois vós que nos fazeis conhecer Jesus. Os apóstolos permaneceram muito tempo com ele sem o compreender, mas uma gota de vós os fez compreender. Vós me fareis entender também. Vinde, minha consolação. Vinde, minha alegria. Vinde, minha paz. Vinde, minha força. Vinde iluminar-me para encontrar a fonte onde eu devo matar minha sede. Uma gota de vós me basta para me mostrar Jesus tal como ele é. E ele, Jesus, falou que irias ao encontro dos ignorantes. Sou a primeira dos ignorantes. Não vos peço outra ciência, nem outra sabedoria, senão a ciência de encontrar Jesus e a sabedoria de conservá-lo. E senti o fogo acender-se em meu coração. E ela termina dizendo: o Espírito Santo não me recusa nada. Nosso problema é o quê?
Estou árido, não rezo. Estou sem inspiração, não louvo. Estou cansado, durmo. Estou apático, vou assistir série na televisão. Ao invés de dizer, vinde, Espírito Santo. Maria, esposa do Espírito, me socorra. Clame o Espírito por mim. Em 18 de maio de 1873, Jesus lhe disse, se quiseres buscar-me, conhecer-me e seguir-me, invoca a luz, o Espírito Santo, que iluminou meus discípulos, iluminou todos os povos que o invocam. Eu vos digo de verdade em verdade. Jesus dizendo para ela, todo aquele que invocar o Espírito Santo, me buscará e me encontrará. E é pelo Espírito Santo que ele me achará. Sua consciência será delicada como os lírios dos campos. Se for uma mãe ou um pai de família, haverá paz em sua família, e seu coração estará em paz neste mundo e no outro. Ele não morrerá nas trevas, mas na paz. Desejo ardentemente que os padres celebrem todos os meses uma missa em honra do Espírito Santo. Eu até comecei aqui, depois deixei para lá. Essa pessoa será iluminada. Essa pessoa terá paz. Ele curará os enfermos. Ele despertará os corações que dormem. O mundo e as comunidades procuram novidades nas devoções e negligenciam a verdadeira devoção ao Paráclito, ao Espírito Santo. É por isso que há erro, desunião, e não há paz e nem luz. Não chamam a luz como ela deveria ser chamada. E é ela que dá a conhecer a verdade. Mesmo nos seminários a negligenciam. Toda pessoa no mundo ou nas comunidades que invocar o Espírito Santo e for dele, não morrerá no erro. Para abrir-se a vida no Espírito, Miriam, de Jesus crucificado, coincide com o que Teresa d'Ávila apresenta como fundamento da vida de oração no caminho de perfeição. Humildade, desapego e amor fraterno, que foi o que nós ouvimos na segunda leitura de hoje. Sermos concordes uns com os outros. Muitas vezes, dizia Miriam, eu penso que não tenho medo de Satanás, só tenho medo de mim mesma, da minha fraqueza. E Deus permitiu que Miriam carismática fosse possessa do demônio. Durante alguns anos, o demônio se apossou dela, por permissão de Deus, e a madre chamava, ela estava em Marseille, na França, a madre chamava os exorcistas, e quando estava no exorcismo, o demônio dizia para os exorcistas, por favor, me tirem daqui. Não era o exorcista que mandava o demônio sair, era o demônio que pedia, me tirem, porque eu não aguento viver dentro de uma alma dessa, de uma alma santa. Me tirem daqui. Ele não deixa eu sair daqui para me castigar. É o inferno, pior do que o inferno, está dentro dessa alma. Por alguns anos ela sofreu a possessão diabólica. Tudo por amor a Deus. Que nós possamos também, meus irmãos, nesse tempo, tem muita coisa aqui, mas não vou ler, mas nós possamos pedir o Espírito Santo, desde a hora de que acordamos até o final do dia. Vinde, Espírito Santo, habitai minha alma, enchei minha alma com os vossos dons infusos e efusos, dai-me sempre e cada dia um batismo no Espírito. Louvado seja nosso